Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem desta manhã tem como tema o Deus de alianças. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Até aí. Nós sabemos que os contemporâneos de Noé eram injustos e violentos. Também eram indiferentes ao Criador. Não lhe respeitavam e sequer imaginavam o juízo que estava por vir. Mas em meio a uma geração alheia a Deus e a sua vontade, um homem se sobressaía por não ser assim. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Noé era diferente dos demais homens e, por isso, achou graça diante do Senhor. Noé, apesar de não entender a profundidade dos intentos do Criador de salvar a humanidade por meio de um justo, sabia do iminente juízo, porque era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. O andar com Deus permitiu que Noé conhecesse o Criador e a sua intenção de estabelecer uma nova criação salva das águas. Deus se importava com Noé e Noé se importava com Deus. Deus se interessava pela vida de Noé e Noé se interessava pelos negócios de Deus. Os pensamentos de Deus eram importantes para Noé e isso fez toda a diferença na vida de Noé. E isso também faz toda a diferença em nossa vida. Essa grande diferença faz a vida dar certo. Noé se interessava pelos pensamentos e pela vontade de Deus, e por isso cultivou um relacionamento diferente, especial e amistoso com o Criador, e acabou sendo informado quanto aos desígnios divinos sobre o futuro da humanidade. A palavra de Deus trouxe conhecimento ao peregrino da justiça, e a revelação divina lhe causou espanto e temor, pois uma catástrofe estava à espera dos homens incautos que viviam em sua rotina pecaminosa, distantes de Deus e indiferentes à sua vontade, como se ele não existisse e não lhe devessem a vida, a honra e o respeito. Que possamos, como Noé, andar com Deus e sermos também obedientes à sua revelação para a nossa vida, a fim de que experimentemos todas as beneficências da sua gloriosa aliança. Noé conhecia Deus, porque andava com ele. E esse relacionamento de confiança entre Deus e Noé possibilitou uma forte aliança. Alianças são acordos bilaterais por meio dos quais se desenvolve uma parceria que pressupõe deveres e direitos para cada um dos acordados. Por isto, não se faz aliança com quem não se confia. Noé firmou uma aliança com Deus, porque confiava no Criador, em seu amor, seu caráter e em seus bons propósitos. Deus firmou um acordo com Noé, porque confiava no patriarca. Se esse lhe obedecesse, construindo a arca, conforme tudo o que o Senhor lhe havia revelado, seria salvo com a sua família. Não havia papel escrito com as cláusulas, prazos de validade, assinaturas ou testemunhas. O testemunho da vida de Noé e sua obediência foram suficientes para Deus confiar nele. A palavra de Deus foi suficiente para Noé, pois ele sabia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Noé sabia que o Deus de aliança cumpre a sua palavra e todas as suas promessas. Quando ele promete algo, certamente cumpre. Quando fala, acontece. Sabia que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez.
mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versículos 6 e 9. Deus não constrói relacionamentos fúteis, mesquinhos e interesseiros. Deus não faz aliança com qualquer um, só com homens de palavra, e os aliançados com Ele devem estar ligados a Ele por amor, respeito e confiança total em sua pessoa e em seu favor, visto que o cumprimento de um acordo só é possível pela fidelidade e pela obediência de ambas as partes às cláusulas que regem o contrato. Deus e Noé cumpriram tudo o que prometeram. Noé construiu a arca e Deus o livrou da destruição, e ainda lhe prometeu nunca mais destruir a terra pelas águas. Deus contou com Noé e os filhos desse para a construção da arca e para o surgimento de uma nova geração que o conhecesse, honrasse e cumprisse a sua vontade de povoar a terra e sujeitá-la. Noé contou com Deus para salvar-se junto com a sua família. Então, se entregou à construção da arca, certo de que Deus tinha uma vida melhor para eles. Noé foi informado de que no futuro haveria um dilúvio para castigar os pecadores e os demais seres viventes. Mas após o juízo, haveria um mundo melhor, pois existia a promessa de um recomeço. E Noé e sua família faziam parte deste recomeço de Deus. Deus tinha um futuro reservado para Noé e queria que ele enxergasse além da catástrofe, além da arca pela qual seu idealizador salvaria aquela família. Noé aceitou o enorme desafio de construir a arca, apregoar a justiça e obedecer a Deus em tudo. Esse foi o dever de Noé na aliança com o Eterno. As promessas de Deus alimentavam a alma de Noé, animaram-no a trabalhar cerca de 120 anos na construção de um projeto grandioso e inusitado. Assim, nem o descrédito nem a zombaria dos incrédulos fizeram Noé se abater e desistir da arca. E eu te pergunto, você tem andado com Deus? O seu relacionamento com Ele é profundo o suficiente para uma aliança? Se você quer conhecer ao Senhor, precisa estar comprometido com Ele por meio de uma aliança. Só assim perceberá que é Ele quem lhe dá a verdadeira segurança, a paz, a alegria, a vida. Além disso, a sua firme disposição para cumprir tudo o que tratou com Deus é a prova de que você crê e confia nele, e é a condição para receber suas promessas e ver a sua vida dar certo. Estabeleça uma aliança com Deus por intermédio de Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por ele somos redimidos, justificados, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nele temos a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo é a verdadeira arca da salvação, preparada por Deus, é o nosso passaporte para uma vida e um mundo melhor. É o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. João 14,6. Por mais maravilhosa que você ache a terra criada por Deus, ainda que maculada pelo pecado e pela violência do homem, deve saber que um dia será destruída e haverá novos céus e nova terra para os salvos da destruição pelo fogo. Mas Jesus, antes de ascender aos céus, prometeu que ia preparar-nos um lugar junto a ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14:2. O que Deus preparou para os seus é indescritivelmente melhor do que tudo o que podemos conjecturar, porque as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Para desfrutar da vida abundante aqui na terra e um dia ter acesso ao céu e ver a face do amado Senhor, você precisa ter uma aliança com Deus, eterna e inquebrável. Deus quer fazer com o homem uma aliança,
por intermédio de Jesus Cristo, daquele que venceu a morte e pode dar vida a todos que nele creem. E por causa dessa nova e eterna aliança, a morte não tem poder definitivo sobre os aliançados, e sim Deus, cuja palavra não pode ser revogada, é eterna e imutável como ele, que se lembra perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações. Salmo 105, 8. Não há nada, nem ninguém, nos céus, na terra ou debaixo da terra, que possa descumprir uma ordem de Deus. Salmo 103, 20. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Tudo passa, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Mateus 24, 35. A nossa esperança está na palavra, nas promessas do Senhor. Mas para vermos essas promessas cumpridas em nossa vida, é indispensável termos uma aliança com Deus e obedecer aos princípios que a regem, o que só é possível quando temos o Espírito Santo em nós, revelando-nos a vontade do Senhor e ajudando-nos a realizá-la, sendo fiéis a Deus e a sua lei. A fidelidade de Noé à aliança com Deus lhe garantiu o escape do dilúvio. Essa é a maneira correta de fazer com que a vida dê certo. A fidelidade à aliança garante o cumprimento das promessas, porque Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Há pessoas que desejam firmar uma aliança unilateral com Deus, onde apenas Deus tem deveres e elas apenas direitos. Enganam-se pensando que Deus cumprirá suas promessas em sua vida, independentemente da sua fidelidade a Ele e à sua aliança. As promessas são condicionais à nossa fidelidade, à nossa aliança com Deus. Quando sonhamos com alguma coisa e o nosso coração vibra com as grandes perspectivas e realizações, antes de tudo, devemos apresentar esses sonhos a Deus, pois por sua concordância eles são realizados. Por isso o salmista disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A base de uma vida bem-sucedida é uma aliança com Deus. Pela aliança com Deus, o impossível acontece. E se você deseja que a vida dê certo, faça como Noé. Aceite a aliança que Deus lhe propõe, por intermédio de Jesus Cristo, e seja fiel ao seu compromisso de amá-lo e lhe obedecer sempre. Em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento estamos aqui diante do Senhor, para te agradecer por mais este dia, porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Sabemos que além de Ti não há nenhum outro. Sabemos da Tua fidelidade e a cada dia, embora reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, sabemos que procuramos ser obedientes ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor e à sua palavra. E com isso, Pai, nós sabemos que poderemos desfrutar das tuas promessas, tanto aqui na terra como no céu. Por isso, nesse dia de hoje, nós te louvamos, te agradecemos, porque sem o Senhor nada poderíamos fazer. Quero lhe pedir que o Senhor vá em conta daqueles que são doentes, no leito de enfermidade, no hospital, na UTI, aqueles que têm algum mal no seu organismo. Que o Senhor venha operar um milagre, dá-lhes saúde. Visita os que estão passando fome, envia-lhes a provisão, porque Tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Vai em conta também dessa família, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. E convido você, desde já, antes de encerrar este vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, cujo nome é Igreja Poder de Cristo, e cujo logo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus.
Se possível, também coloque o seu like e acesse o sininho para você receber sempre as mensagens. Desde já, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.